qual é o tema aí? Pois é, né? Eu sou suspeita. Foi mesmo minha ideia, o Ed tinha sugerido outra coisa e no fim a gente acabou caindo nas garras do Saturno. Sim, Mas é um assunto que eu gosto de desmistificar um pouco a figura do Saturno, né? Porque ele é muito malquisto por sim. várias pessoas, inclusive no meio astrológico, né, Ed? Uhum. Sempre tem um certo ranço com relação ao Saturno. Eu acho Nós sempre mesmos temos que bacana. tomar cuidado com o nosso próprio preconceito, né? Exato. Então, eu acho bacana a gente trazer mais luz e explicar um pouco como esses ciclos funcionam e como ele é um elemento estruturador, né, da vida. E sem o Sim, Saturno, sim. a gente não teria pé na realidade. Seria tudo um caos. Então, ele é o grande organizador, o grande mestre. E eu acho Uhum. que ele ensina muito para gente. Então, é um assunto que eu gosto. E hoje a gente tratar um pouquinho mais, eu acho que vai ser bacana para todo mundo. Sim, sim. Então, deixa eu falar primeiro sobre quem é o Saturno, né? Eu sei que muita gente já que acompanha a gente já tem alguma ideia de astrologia, mas sempre tem aqueles que não têm tanto conhecimento, né? Ou não tão aprofundadamente. Quem é o Saturno? No passado, ele tinha uma reputação horrível que é isso que você mencionou, que dura até hoje, né? É, Para muita gente. E era chamado é chamado do Grande Maléfico. E talvez um dos motivos seja porque ele era, no passado, o último planeta visível e ele era literalmente o limite do que se podia ver do universo. Considerando, né, o tempo, que também ele está ligado, a gente vai falar, e até recentemente, porque foi até o século XVIII, desculpa, até o século XVIII, quando eles descobriram Urano, ele era considerado o último planeta, né? Então, por isso que ele já tem essa ligação com o limite, o limite do universo. E aonde ele está, a gente meio que se sente limitado mesmo, dá uma sensação de limitação, né, na área da vida onde ele geralmente está. Né? Ele tem, finalmente, a ligação com o tempo. Ou seja, ele é o senhor do tempo, né? Porque, inclusive, ele meio que registra, né, os acontecimentos da nossa vida conforme ele vai andando no nosso mapa, nas exatamente. diferentes áreas onde ele vai andando até o famigerado retorno, que a gente vai falar mais Exato, para frente. exato. E ele tinha, e ele era representado na mitologia pelo Cronos, que é o tempo. É o tempo funcionando, né? É, a gente se cobra, né? Normalmente a gente se cobra muito naqueles assuntos onde a gente tem Sim, Saturno funcionando. É uma tendência isso. natural dele, né? Da influência dele no nosso mapa. Exatamente. E assim, exatamente por ele ter essa coisa do limite, como era, além do limite era o desconhecido, outras características que acabam se ligando a ele é a questão do medo e das inseguranças do desconhecido, que também tem a ver com ele, ou seja, onde ele está, a gente fica inseguro, a gente geralmente tem medo, às vezes é um medo até irracional, é um medo que não faz muito sentido, mas a gente tem aquele medo naquela área, né? É. O medo da limitação, medo de fazer besteira, enfim, vários tipos de Medo de medo. falhar também, né? Medo de O Saturno, falhar. ele é muito autocobrador, ele faz a gente se cobrar muito naqueles assuntos. Então, o medo de falhar, o medo de não ser perfeito, o medo de não Sim, marcar com o que esperam da gente. Então, vem um pacotão saturnino aí. exatamente. Exatamente. E daí, hoje em dia, eu acredito que a gente consiga ver um pouquinho mais positivamente né, o lado útil, vamos dizer, do Saturno, que é o que você comentou, a questão da responsabilidade, da estrutura. Então, onde ele está, ele traz, não ele, qualquer planeta tem um lado positivo e negativo. Então, o lado positivo é que ele traz senso de responsabilidade, ele traz capacidade de concentração, autodisciplina, organização, perseverança e principalmente isso que você falou, estruturação. É, Só que ele não perdoa.
se eu não fizer por conta própria essa estruturação, se eu não tiver essa responsabilidade por conta própria, ele não vai passar a mão em cima e falar, tudo bem. Não, ele vai exigir e ele vai fazer acontecer alguma coisa para que a gente tenha essa responsabilidade e essa estrutura, né? O Saturno, ele é como se fosse aquele grande mestre, mas aquele professor rígido, né? Aquele professor que ensina direitinho, que se dispõe a estar ali, a se dedicar ao que ele faz. E então ele cobra também, né? Já que eu me dediquei, você também tem que devolver. Então, você tem ele que ter aquele responsabilidade como aluno. Só que assim, né, Ed, eu vejo muito Saturno como a realidade funcionando. Então, mesmo quando ele é esse cobrador, ele de alguma forma ele é um auditor da vida que funciona de um jeito muito potente. Então, cada vez que a gente se sente ou cobrado, ou com os medos, ou limitados com algumas inquisições desse Saturno, eu acho que é um grande termômetro para a gente avaliar a vida, né? Onde a gente está faltando com responsabilidade, onde a gente está faltando com tempo de dedicação, onde a gente está mesmo em dívida, de alguma forma, né? Onde a gente pode melhorar, arrumar melhor a casinha. Então, eu sempre vejo Saturno como olhos muito positivos. A gente só tem que estar aberto para a realidade. Porque ele é um planeta que ele funciona de forma muito prática, né? Ele não sai da realidade, ele não viaja, ele não cobra a dívida que você não fez. Então, é o pé na realidade. Isso é super importante para dar uma organizada, né, no rolê. Isso. Não, e você comentou aí, ele não cobra a dívida que a gente não fez, então ele também é ligado, a gente pode até falar depois mais em detalhes, mas ele é considerado o senhor do karma. E muita gente também erroneamente acha que karma é só coisa negativa. E não, né? Na realidade, karma é a lei do retorno no sentido de eu fiz alguma coisa, vou receber. Mas pode ser positivo também, não só negativo. Exato. Ele é, como você disse, o auditor. Você fez coisa legal, você vai receber coisa legal de volta. Você não fez coisa tão legal, você não vai receber. Né? Como dizia a Nádia, né, Ed? Não dá para você plantar pepino a vida inteira e querer colher batata doce, né? Exatamente. Então, é por isso que o Saturno é muito a realidade funcionando. E eu acho isso ótimo. Já pensou se ele não fosse assim, né? Quanto a gente ia ter também de injustiça sambando na nossa cara, mais do que a gente já vê normalmente. Exatamente. Então, ele é a justa medida das coisas. E isso é sensacional, né? Ele ser uma régua tão confiável e... Enfim, Saturno Exatamente.